Eu venho sempre aqui no Jean Piaget mostrar vários projetos, vários olhares, várias preocupações que essa instituição de ensino tem com os alunos, desde o momento que eles entram aqui, a partir de 1 ano, até a hora que eles saem aí para os seus destinos, seja ele estudando aqui no Brasil ou muitos fora daqui. Só que quando chega nesse processo lá, no fim desse projeto aqui, no Jean Piaget, estou aqui no Colégio Jean Piaget, ele já tem pelo menos uma noção do que ele tem o dom, o talento, a aptidão, facilidade. Isso tudo é embasado durante toda a trajetória desses alunos, dessas crianças e adolescentes aqui no colégio. Hoje eu converso com a professora Mara, que é coordenadora do PIC, que é Projeto de Iniciação Científica. Esse trabalho, Mara, quando a gente vê o PIC, eu sempre faço uma analogia com o TCC na faculdade. Isso. Que é sempre o terror, quando a gente entra na faculdade, no primeiro ano, as pessoas, os mais velhos já vão assustando a gente. Vai ter o TCC, aí você já começa com aquele pânico. Quando os alunos, aqui no Jean Piaget, como tem essa pesquisa, esse olhar, e quando a gente fala pesquisa, às vezes não é nem intencional, agora vamos pesquisar. É usar da própria curiosidade das crianças desde sempre, Sim. Que é natural do ser humano. Exato. E criando e pontuando essas aptidões e de repente direcionando para aquilo que vai ser bom para ele, com o olhar de vocês, até chegar aí nessa exposição desses projetos que, gente, a gente vai falar mais deles, que é absurdamente profissional até. Então, mas essa porque a pesquisa é da gente, né? É do ser humano, né, Mara? A curiosidade, ela está com a gente desde o momento que a gente começa a explorar o mundo. Então, olá para vocês. Vou conversar um pouquinho sobre todo esse processo até a chegada aqui no nosso ensino médio. Então, quando eu tenho essa criança na mais tenra idade, lá no Petit, o que você aproveita da criança é o próprio olhar que ela tem na natureza. Não é nada que seja forçado, é algo espontâneo. Sim. Conforme esse aluno vai evoluindo e passando para o Fundamental 1, 2, ele começa de maneira progressiva e natural a lapidar um pouco melhor essas informações. Conforme ele chega no 9º ano, ele acaba uma grande fase em que ele consegue chegar até na elaboração de um banner com as devidas proporções de um aluno de 9º ano. Agora, quando ele faz a travessia para o ensino médio, existe uma grande mudança porque esse aluno ele começa a ter uma certa autonomia. Essa autonomia significa que ele vai escolher, né, algo que ele tenha uma habilidade ou queira conhecer algo que ele ainda não conhece, né? A curiosidade continua ativa para poder desenvolver um projeto. E dentro disso ele vai ter que determinar um tema e escolher algo por afinidade. Então aqui no ensino médio nós temos os eixos. Então são eixos estruturantes de várias áreas em que o aluno tenta achar uma identidade. Então eu tenho, por exemplo, direito, sustentabilidade, bioquímica, tecnologias digitais, economia e outros, em que o aluno fala, eu quero me encontrar nessa área, eu quero conhecer um pouco mais para ver se eu tenho alguma afinidade, até talvez uma afinidade profissional. E aí ele conversando com o orientador, ele vê que ele vai querer continuar naquele eixo, aí ele vai começar o embrião do que vai ser a pesquisa que ele faz nesse tempo de 1 ano. Dentro dessa fase inicial, ele começa então fazendo um plano de pesquisa. Ele vai escolher um tema, vai delimitar o tema, criar uma hipótese, ver uma situação, problema que ele queira resolver, que tenha uma inovação e algo diferenciado perto do que existe na literatura. Então ele aprende a abordar a literatura e a abordar o olhar crítico dos fatos que caem na mão dele. Dependendo da área, ele faz coleta de dados, faz experimentos, entrevistas, profissionais de outras áreas, verifica se tem pontos do trabalho que está contraponto a um pré-existente, vai fazer isso entrevistando, conversando com o seu orientador. Então é a hora de maior fomento de trabalho científico, é a hora que ele começa a exercitar a ciência
como um todo. E é um momento de muito trabalho, muita dúvida, ele correr atrás, ele pesquisar, vem conversar com a gente, Mara, eu tô com dúvida, o que você acha dessa abordagem? Conversei com a minha orientadora, tô tentando aumentar aqui, e é esse amadurecimento que acontece na fase 2. Quando ele passa, então, nessa fase, consegue gerar os dados, ele começa numa análise dos dados. Ele começa a etapa final, que seria o relatório científico, que é o TCC que você tanto disse aqui. Então, ele chega numa fase de TCC, todos os alunos participam disso. Nós tivemos perto de 90 trabalhos esse ano, contemplando o primeiro e segundo ano do ensino médio. E esses 90 trabalhos, eles passaram por uma pré-seleção escrita, ou seja, eu tive avaliadores que olharam o trabalho escrito, depois fizeram uma apresentação para bancas e, de acordo com o rendimento desses cerca de 90 trabalhos, 64 foram escolhidos para a sessão de banners. Esses projetos apresentados, eles passam por uma avaliação, por uma banca, e eles vão sendo selecionados para uma grande exposição da USP, que vocês já fazem isso há muitos anos, né? Então, nós fizemos isso, nessa semana nós tivemos a seleção de 16 trabalhos que vão disputar as 2 vagas da FEBRASE, que é Feira Brasileira de Ciência e Engenharia da USP. Nós temos 2 vagas para tentar com os 16 trabalhos. Simultaneamente, esses 16 trabalhos vão passar por 2 bancas especializadas para poder exatamente fazer a seleção para o Fórum de Londres. Você falou dos pais, das famílias. A gente teve aqui, colheu inclusive uma devolutiva dos pais. O que eles pensam quando eles veem esse resultado? Porque quando começa essa pesquisa, eles envolvem a família inteira, porque eles têm que pesquisar, eles têm que ir atrás. Então, sobra para os pais também. Vamos ver o que eles falam. Foi uma experiência muito boa, porque a gente viu ele bem interessado, viu ele acompanhando o objetivo do trabalho, fazendo entrevistas, né? Se inteirando e se aprofundando no tema. Foi muito interessante mesmo. Ele se empenhou bastante junto com a amiga, eles se pesquisaram, perguntaram, se empenharam em fazer o trabalho em si mesmo, na impressão, se dedicaram muito. E o tema ficou bem interessante, pesquisaram a proposta da cientista, um tema atual, um tema que realmente é um problema social e ficou muito bacana o trabalho. Foi bem interessante. Teve inteligência artificial? Lógico que teve, né? Então, mas também questões econômicas, comportamentais. Outros temas, além desse que você acabou de citar, eu tenho alunos preocupados com o que está acontecendo no mundo em termos de sustentabilidade. Trabalhando com fitorremediação, liberação de medicamentos do meio ambiente, como isso gera alteração nos organismos. O aluno usa a ferramenta de IA não somente como vou usar o IA e obter um resultado. Ele faz o resultado tradicional, compara com o IA para ver como que é a qualidade dos 2 trabalhos. Então ele tem esse olhar crítico de não usar o IA como simplesmente uma ferramenta que gera o dado e eu acredito. Ele compara para ver a fidelidade do resultado. E com a inteligência artificial e a sustentabilidade da aluna Lara, ela conversou com a gente. Ela também gravou um vídeo para contar um pouquinho. Vamos ver. Para mim, o PIC é uma experiência assim fundamental que eu vou levar para minha vida toda, porque aqui eu consegui aprender a pesquisar da forma mais correta, a não usar as fontes inadequadas. Os temas que eu não conhecia, como por exemplo, desse ano, meu trabalho foi sobre a contaminação dos ecossistemas aquáticos pelos remédios que a gente acaba descartando de forma inalterada nas nossas fezes, nas nossas urinas. E assim, eu não sabia, não tinha ideia de que isso acontecia, não sabia que às vezes o esgoto não trata, consegue se aprofundar em assuntos que a gente não trabalha na escola. E a gente aprende a fazer um trabalho científico excepcional, que a gente vai levar para a nossa vida toda. Aí vocês conseguem perceber a importância disso tudo, não é apenas um projeto de escola, inclusive tem universidades federais apostando nisso. Exatamente, nós temos parcerias, nós começamos com um piloto esse ano na área de engenharia, universidades públicas e particulares aqui da Baixada, participando da elaboração e coleta de dados e desenvolvimento de pesquisa em paralelo com o nosso colégio. Tudo que eles aprendem aqui e vão evoluindo, eles vão impactar diretamente na nossa vida no dia a dia. Eles conseguem já ter essa responsabilidade. Então é muito importante a gente entender que hoje, e quando se fala nisso, a escola não pode estar mais nos moldes de antigamente, a escola realmente
Não dá mais só para, tem a cartilha, eu tenho o livro, estuda, faz a prova, não dá. Isso que eles fazem, extrapolam tudo que aquele formatinho que a gente tinha. Exato. Né, e esse aluno, quando sai da escola, ele dá levodotiva muito rápido para nós. Mara, nem bem ingressei na universidade, já pediram para escrever um plano de pesquisa. Sim. E usei o nosso material, Sim. porque está de acordo com o que a universidade Sim. preconizou. E aí ele fala, já estou escrevendo meu projeto, já ganhei uma bolsa para fazer pesquisa. Sim. E tem alunos que dizem aqui já, eu quero ser cientista. Sim. Eu quero esse olhar para a minha vida profissional. Então você vê que isso influencia o aluno até na decisão profissional que ele vai ter. Muito. Né? E não só a nível de Brasil, mas a nível de exterior. É realmente uma temática do colégio há muito tempo, não só com uma escola bilíngue, high school, JP Internacional, mas já essa visão assim, a gente não precisa mais, antigamente a gente fazia faculdade na nossa cidade, Sim. depois mudou para o estado e tal, agora não, os alunos eles podem estar em qualquer lugar do mundo desde que eles queiram e desde que eles tenham aptidão. E olha uma coisa isso. interessante, nós temos um ex-aluno que está momentaneamente no Brasil, ele vai querer estudar no exterior e escolheu uma universidade que é uma das mais difíceis de ingressar. E dentro do que eles pediram para ele citou na entrevista que ele tinha feito iniciação científica aqui, eles pediram para que esse trabalho fosse postado numa revista internacional, Olha. porque isso vai pontuar para ele poder entrar na universidade. Então ele está no momento que ele está reescrevendo o trabalho dele, que ele desenvolveu no ensino médio. É sensacional, Né? sensacional hoje a gente eu poder ter esses conteúdos e mostrar para vocês. Parabéns, Mara. Muito obrigada. Parabéns, Colégio Piaget, os alunos Tá todos. ótimo. Sou fã.